Oi, pessoal, tudo bom? Como é que estão aí nessa quarentena? Nós vamos ter aula por aqui, através desses slides e esse aplicativo que filma e grava o que eu tô falando. Então, nós vamos estar no capítulo 2. Vamos entrar no capítulo 2. Vamos fazer uma parte do capítulo 2 agora. Claro que vocês podem ir vendo aos poucos, porque vocês vão ter que fazer atividades, vocês vão poder voltar a olhar esses slides quando tiver qualquer dúvida para fazer as atividades. O capítulo 2 vai do livro de vocês da página 22 e nessa primeira parte nós vamos fazer até a página 26, tá? Vamos do 22 ao 26, que tem bastante coisa pra gente falar nessas duas páginas que vai falar praticamente do que é, como que se dá essas obras do artista popular brasileiro e depois não, no nosso próximo vídeo, a gente vai ver alguns artistas conhecidos e algumas manifestações culturais conhecidas também aí no Brasil. Então, vamos lá. Eu vou passar essas duas aqui e nós vamos para essa aqui. Opa, volta. Tá? Que é a que tá na capa de vocês, que é a foto do artista Benedito da Silva Santos, que ele é conhecido também como Ditinho, tá? Então, o artista popular, ele vai ser aquele artista que se manifesta criativamente, mas que não teve uma formação formal em educação artística. Ele vai aprendido com o seu mestre, e o mestre dele aprendeu com outro mestre. Então, quer dizer o quê? Que são saberes que são transmitidos de geração para geração, oralmente ou fazendo, né? Aquela pessoa ir olhando o seu mestre fazer e aprendendo. E o que vai retratar? Geralmente o artista popular, né? Ele vai trazer, e geralmente todo artista ele vai trazer coisas do seu cotidiano, mais expressivos, assim, mais causadores, né? Causa mais estranhamento nossos artistas contemporâneos. Esses artistas populares vão trazer imagens mais populares do cotidiano que está no cotidiano de todas as pessoas, não só no uma coisa mais pessoal que muitas vezes a gente vê nos artistas, né, contemporâneos. Então, geralmente ele vai tratar de... Existem várias manifestações culturais pelo Brasil. E aqui nessa imagem que vocês estão vendo, é a literatura de cordel, tá? Ela é típica do Nordeste brasileiro. Vocês vão fazendo um paralelo do que seria típico aqui na ilha de Florianópolis ou no estado de Santa Catarina. O que os artistas daqui retratariam, o artista popular. O artista popular vai retratar muitas manifestações que acontecem na região onde ele mora, né? Então, a literatura de cordel é típico do Nordeste brasileiro. Ela é um gênero literário e é contado em versos, tá? Ela é uma literatura que é contada em versos. Por que é literatura de cordel? Que vocês podem ver ali na imagem a imagem direita, que ela está, o jeito que ela é exposta num cordão, né? Como se fosse um varal, exposto como num varal. E percebam que o desenho da capa, esse desenho, ele é feito com xilogravura. Xilogravura é uma técnica de fazer imagens em relevo. Que tá aí, ó. Aí temos um exemplo da xilogravura.
Ela é feita na madeira, em alto relevo, com essas ferramentas, pode ser usado essas ferramentas aí da imagem do lado direito, que é chamada de goivas, essas ferramentas. Então o artista ele vai cavando a madeira e formando o desenho, aí fica para cima, né? Fica em relevo aquelas imagens ali que vocês estão vendo no lado esquerdo. Fica em relevo. Depois é passado uma tinta só em cima do relevo. Aí coloca a folha em cima da madeira e vem uma prensa. Aí o que estava em relevo vai ficar aparecendo, como aí nessa imagem. Vai ficar a imagem ali onde pegou a tinta, vai passar para o papel. Era assim que era impressa antigamente alguns jornais, alguns panfletos, algumas revistas, quando não tinha a impressora digital, né? Então, falando de manifestações, a gente se pergunta, então, o que que o artista popular brasileiro aqui da ilha, o que que tem de mais típico aqui na ilha? O que que vocês conseguem olhar? Observem essa imagem. O que que a gente tem aí que representa a ilha? A gente consegue ver uma bernunça, né? O boi de mamão, temos ali a rendeira de bilro, que faz renda de bilro, tem os peixes, as casinhas açorianas, que são muito típicas da ilha, mais para o sul da ilha, né? As histórias contadas ali, ó, a festa do divino, a ponte, que aí muitos artistas daqui vão retratar nas suas obras. Então, o artista popular vai trazer essas referências da cidade, da região onde ele está inserido. Aqui nós temos, então, uma senhora fazendo a renda de Bill, que seria uma referência para os artistas daqui fazerem as suas imagens. Que mais que seria referência? A pesca da tainha. Também é uma referência, é típico que um artista representaria nas suas obras, o artista floripano, florianopolitano, e da grande Florianópolis, e de Santa Catarina, que tem a pesca. Que mais que vocês representariam? O que que vocês representariam no desenho de vocês? Que isso, fiquem pensando nisso, que seria um trabalho para vocês fazerem valendo nota, certo? Então, aqui voltando, nós temos então um artista popular brasileiro bem conhecido no Brasil, que se chama Benedito da Silva Santos. Ele também é conhecido como Ditinho. E ele vai trazer ali as imagens do cotidiano, cenas do cotidiano, né? Observem essa imagem. Qual material que ele utiliza? O Ditinho. Isso mesmo, madeira. Ele esculpe na madeira. Ele pega pedaços inteiros de madeira, geralmente é a madeira da região, né? Vai ser tudo feito ali da região. Pedaço de madeira e esculpe, retratando cenas do cotidiano. Eles valorizam o trabalho da região, né? O artista popular. Ele valoriza os materiais da região, as técnicas que foram trabalhadas, passadas de geração em geração. Vão trazer muito do imaginário popular. Os artistas populares vão trazer muito do imaginário popular. E esse artista, ele é de Goiás. Vamos ver qual é. Aí tem duas obras dele, Ditinho. Dei uma observada. Aí à esquerda tá essa bota, porque representa o trabalho, o trabalhador, né? A bota também tá furada, representando que ele trabalha bastante. E ali à direita, o trabalhador com as suas vestimentas típicas do local, o chapéuzinho, o facão, tudo isso esculpido em madeira.
Que outros tipos de materiais são usados pelos artistas populares? Eles variam de acordo com a cultura, né? Aí a gente tem nas imagens um artista esculpindo na madeira e outro esculpindo na argila. Geralmente vão ser esses materiais que vão ser usados: cerâmica, a pintura, a escultura, o bordado, a gravura, né? Varia de acordo com cada artista. Aqui nós temos outro artista popular bem conhecido, que é o José Bezerra dos Santos. Não quer dizer, gente, que porque o artista popular ele foi aprendendo de geração para geração que ele vai fazer um trabalho igual ao do mestre que ele aprendeu. Ele vai trazer as características pessoais dele, vai trazer a identidade dele para as obras, né? Para as obras dele, né? Para as obras pessoais. Aqui nós temos, então, as obras desse artista, o José Bezerra dos Santos. Então, esses saberes, eles vão, que vai passando de geração, ele vai se alterando com o tempo e vai trazer, e o artista vai dando suas próprias características na obra dele. No caso, o José Bezerra dos Santos, que nasceu em Pernambuco, ele vai ter a inspiração na natureza. Só que ele é o seguinte: ele trabalha esculpindo madeira, só que ele pega madeiras contorcidas, uma madeira que se chama umburama, que é uma árvore local. Então ele pega aqueles galhos e ele vê o que a madeira está falando para ele, já está mostrando uma imagem. Como Michelangelo dizia que ele fazia, que o mármore já mostrava, já dava a tendência do que seria a imagem. No caso, o José Bezerra, ele pega os pedaços de madeira contorcidos que já tem aparência, e ele vai tirando a imagem dali do que ele acha que o galho já se parece com algum animal. Aí tem duas obras, e vai ser os animais típicos da região dele, né? Ó. Então nós temos aí duas obras, mais duas obras deles. Vê que é bem rústico, é um pedaço de madeira bem rústico, ele tira a imagem que ele consegue, que ele vai enxergando e achando que já se parece com o animal, e só vai dando mais umas esculpidas, né? E vai trazendo a imagem que ele pretende com a madeira. Aqui a gente tem um artista anônimo na frente de uma obra. Essa obra ela está misturando a pintura com a cerâmica com madeira. E é um boi. O boi, e ali do lado tá as pessoas com roupas típicas, né, da região onde foi criado. Então isso é bem popular. Aí nós vamos vir, então, vamos sair um pouco, né, lá de Pernambuco, de Goiás, e vir um pouco mais para próximo de nós, que a gente tem quem? A artista Eli Rio, que ela é de Florianópolis, que já faleceu, mas ela tem um museu aqui na 101, quem vai daqui do norte para o centro é à direita, não sei se vocês já passaram por ali e viram umas esculturas muito estranhas, vermelhas. Ali chama Museu Casa Ovo. Por que ela chama Casa Ovo? Porque ela acredita que os animais, as obras que ela pinta, são seres que nasceram de ovos. Ela dita, essa é a frase dita por ela mesma. Arte para mim é a expulsão dos seres contidos, doloridos em grandes quantidades, num parto colorido. Então ela vai trazer, como todos os artistas populares, o imaginário da região. E qual é o maior imaginário que tem aqui na ilha? Não é a Ilha da Magia? Você acredita em seres mitológicos, certo? Em bruxas, em pequenos monstros.
ela traz, observem bem as imagens, ela vai trazer esses seres nas pinturas dela, mas ela também é escultora, ela trabalha com diversos materiais que vão de cimento, argila, argamassa, tecido, madeira, plástico, bastante material reciclado. A gente pode fazer uma visita no museu dela, que é bem legal. Lembra que a gente falou na aula sobre híbridos? Os animais, as pinturas delas vão ser geralmente híbridos, seres híbridos, compostos com um pouco de formas humanas, animais e personagens mitológicos. Dá para ter uma boa ideia olhando aqui nessas duas imagens. Observe bem como é bem colorida a imagem dela. Ó. O que ela está representando ali? É um morro, o nome dessa obra é Morro. E tá ali, ó, um animal, aquelas que parece galinha voadora, né, que tem aqui na ilha. Tem as casinhas bem típicas da ilha, típica do que foi colonizada, né, essa ilha que foi pelos açorianos. Então tem ela é tudo formas bem orgânicas que ela dá e umas pinceladas, bastante camadas de tinta, que vai lembrar um pouquinho do Van Gogh. Essa é Ele Rio. Então essa é a obra, chama Morro, e ela está retratando bem a história do imaginário popular, né? Aqui, ó, essa imagem à esquerda também é o morro, também foi chamada de morro. Vai trazer uns seres ali. Vocês têm que observar bem para conseguir enxergar. As casinhas, ela retratando os morros de Florianópolis. Ela é uma artista que nasceu em Palhoça, mas que morou durante quase toda a vida dela em Florianópolis. Ela morava ali no museu, na Casa Ovo mesmo. Aí à direita tem essa imagem de uma escultura que está lá no museu dela. Viu que é um híbrido que vem do imaginário, nasce do interior dela, a expressão dela. Tudo bem colorido, né? A gente vê. Então essa foi a Ele Rio, que faz parte dos artistas populares que se baseiam no imaginário popular. É o que é a característica do artista popular brasileiro. E nós temos um muito importante aqui da ilha de Florianópolis, que é o Franklin Cascais. Essa é a pintura dele, né? Pintura do retrato dele, não feita por ele, mas do retrato dele, que representa bem os desenhos que ele fazia, e tá lá no centro, tá pintado num prédio do centro. Aí observem bem que dá para ver algumas obras. Ele também fazia híbridos, animais híbridos e principalmente histórias de bruxas. Ele gostava muito, ele tinha muita curiosidade nessas histórias de bruxas, na história de mitologia. Ele escutava essas histórias dos escravos que viviam aqui antigamente, né, dos ancestrais. Ele sempre teve que trabalhar, e por isso que eu botei ali que ele fazia balaios, cordas de cipó, cercas de bambu, remos, tarrafas. Então isso tudo vai aparecer nos desenhos dele. Ele trabalhou muito, ele fez muitos desenhos, fazia escultura de argila, tá? Ele recolhia história, tinha muitos textos, porque ele recolhia muitas histórias. O Franklin, que ele dedicou parte da vida registrando as tradições e as lendas da ilha, usos e costumes dos moradores da ilha de Santa Catarina. Então aqui, ó, os desenhos feitos em carvão, alguns bichos de cerâmica. Aqui tem as obras, alguns desenhos dele. Vê que ali é o boitatá, no desenho aí da esquerda. São as lendas da ilha que ele vai retratar. À direita é uma bruxa, né? O jeito que ele via a bruxa.
o jeito que as pessoas contavam para ele como que era, os pescadores que viam, né? Os pescadores tinham as histórias deles que eles viam que a bruxa vinha e levava as tarrafas. Eu botei lá na plataforma uma história que tá em desenho, que é o Balanço Bruxólico do Franklin Cascais. Então aí tem as obras dele, aqui tem mais duas. Essa se chama, da esquerda, chama Bruxa Galinha Choca, que ele se inspirou naquela galinha que eu falei, a galinha voadora, que tem bastante aqui no... Parece uma galinha, não sei qual é o nome do animal, tenho que pesquisar para saber o nome dela, mas aquelas que não é a gralha, mas elas são escandalosas que nem a gralha. Vem de manhã sempre. De manhã bem cedo elas já estão gritando. E ali do lado, à direita, tem outra representação do Boitatá. Vai ter sempre a igreja, né? Aparecendo em muitas representações, não só dele, como de diversos artistas populares, porque a igreja é popular, faz parte, né, do povo. Então aí a gente tem mais duas imagens dele, do imaginário popular. O Franklin é muito especial, ele tem muitos trabalhos, sugiro que vocês pesquisem mais sobre eles. E aí vai terminando a nossa aula dessa primeira parte, vou chamar de primeira parte do capítulo 2. Tá bom? Eu vou mandar as atividades que é para ir fazendo. Dessa semana e da outra semana vai dar para usar essa primeira parte para algumas atividades. Ainda estou esperando as mandalas, onde que tá. A gente se vê na segunda parte, tá bom? Um abração para vocês, fiquem bem, lavem suas mãos, passem bastante álcool gel.